Boa noite, pessoal. Eu sou a Daiane, sou Product Manager aqui da equipe da Foco no Desenvolvimento. E hoje a gente está trazendo aqui o Caio para falar um pouco com a gente, compartilhar essa experiência internacional trabalhando fora, trabalhando aqui, na verdade, mas morando fora. Fala, galera. Hoje eu tô aqui com o Caio, eu trabalho com ele um pouco mais de 2 anos. Ele saiu do Brasil recentemente e tá se aventurando aí na Austrália. E aí eu queria que ele compartilhasse um pouquinho com a gente dessa história, dos desafios, como tá sendo lá. Se apresenta aí, Caio. Obrigado, Vini. É um prazer estar aqui. Eu, eu me formei em engenharia da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu comecei lá em 2015, aí teve a pandemia, teve mais alguns problemas e eu peguei meu diploma em 2022. Continuei, eu peguei a empresa da Futura, onde eu comecei a trabalhar bastante tempo como um full stack developer. E há 3 meses atrás eu cheguei aqui na Austrália. Cara, Ah, 3 meses, então? Tá recente. Tá bem Sim. recente. quando foi que você falou assim, vou ser um desenvolvedor, vou para a área de TI? Compartilha um pouco assim o despertar. Desde criança eu gostava bastante de computadores e eu sabia que eu queria fazer engenharia da computação. Desde pequenininho. Eu tinha um primo que fazia engenharia da computação, eu gostava bastante de computadores, eu não conseguia decidir se eu queria fazer ciências da computação ou se eu gostava mais de hardware. E aí eu descobri que tem a engenharia da computação, que é metade engenharia elétrica focada em sistemas embarcados e metade ciências da computação. Ô, Caio, agora que você tá aí na Austrália, como é que foi essa decisão, assim? Por que que você decidiu ir para aí? Você, né, enquanto você tá ainda trabalhando para uma empresa aqui no Brasil, por que que você escolheu fazer isso? Porque eu acho que, né, na conta lá, a conversão deve pesar um pouco. Como é que tá sendo isso pra você? Sim, eu decidi vir pra cá e sair do Brasil, porque o resto da minha família também tá saindo do Brasil. Hum. Minha mãe tá se aposentando, indo se aposentar na Itália. Minha irmã tá indo com ela. Mas eu não falo italiano, não tenho o menor. Tipo, não é o lugar pra mim. E, e eu decidi vir aqui enquanto isso. Então só agora eu tô com meu passaporte italiano e eu posso ir pra Europa, mas eu já tô me estabelecendo legal aqui. Principalmente porque o meu inglês, porque eu tinha o inglês. Então eu conseguiria trabalhar aqui mais fácil e eu também conseguiria juntar dinheiro mais rápido do que trabalhando no Brasil. Então, como a minha família já estava meio que saindo e eu precisava também começar a juntar um dinheiro, ir para a Austrália foi o melhor caminho. Eu tenho dois primos aqui. Eu tenho Ah, uma bacana. prima que mora em outra cidade, mas ela já tá aqui há bastante tempo. Ela já tá comprando a casa dela, por exemplo. Já tá Uhum. bem estabelecida. E eu tenho meu primo, que é irmão dela, que já tá aqui há bastante tempo também, mais tempo que ela, já tá aqui há 7 anos. Mas ele ainda conseguiu agora, só finalmente, né? A residência permanente dele. Então agora ele pode realmente comprar uma casa, ele pode seguir com a vida dele, mas ele demorou mais tempo. Ela já chegou aqui empregada já. Culturalmente falando, você sentiu algumas diferenças? O que que você tem achado? Porque assim, todo mundo, eu já vi muita gente falando que escolheu a Austrália às vezes porque o clima é mais parecido com a gente, né? Não sei, não é aquela friaca toda. Mas aí eu não sei, na prática mesmo, você vê muitas diferenças culturais ou não? Se adaptou bem? Eu acho que eu me adaptei bem. Ahn, Onde eu tô é muito frio no inverno. Em Ah, Sydney olha. é bem frio. Tem lugar que bate 0 graus. Você pega o carro, viaja 3 horas, você pode descer de esqui. Então, assim, Nossa. Caramba. aqui é bem frio. A minha Cara. prima, ela tá em outra cidade. Ela foi pra Brisbane, porque ela não gosta do frio daqui. Então ela tá um pouco mais pra cima. E aí é bem parecido com o clima do Brasil. Tem bastante praia, então, para as pessoas que moraram nessa região no Brasil, tipo, tá em casa. Questão cultural. ah, tem tanta, tem tanto tipo de pessoa diferente que eu ainda não tive uma exposição, assim, em cultura australiana em si ainda. Hum, Também eu só tô aqui há 3 meses. Mas foi uma transição tranquila. Não senti nada de. Não tenho nada a reclamar, eu diria. uhum. Nada muito, né? Nenhuma diferença tão gritante assim. E falando assim em outro idioma, a gente estava conversando na dele outro dia, você falou, né, que tem todos os tipos de sotaque inglês aí, né? Tem indiano, tem chinês, tem.
Como que é isso aí, assim? Bem interessante, porque você tá andando na rua, sei lá, você pega um ônibus, assim, você entrou no ônibus. Do nada tem alguém falando chinês mandando áudio. O cara tá falando chinês. Do nada o cara tá falando indiano. Então, coreano. Então, tipo, tem gente do mundo todo. Você anda na rua, por exemplo, dependendo do bairro, você escuta alguém falando português, por exemplo, na rua. E isso leva a você entrar em contato com vários sotaques, não só sotaque australiano, né? Então, mas sim, todo mundo tentando se comunicar do melhor jeito possível. Talvez um sotaque indiano seja um pouco mais difícil de entender, mas ele também está tentando te entender, Legal. faz parte. Foi fácil de você se adaptar nessa questão da comunicação? As pessoas são receptivas? Sim, sim. Para mim foi fácil porque eu já vim com o inglês mais desenvolvido, mas mesmo assim faz parte da Austrália. Tipo, as pessoas, o inglês não são a primeira língua de várias pessoas aqui. Uhum. Então a pessoa é bem, se respondendo a sua pergunta assim, o pessoal é bem receptivo quanto a isso, tipo, não tem problema, ninguém fica irritado ou de saco cheio que você não tá conseguindo falar. Pelo Ah, isso menos é legal. eu nunca vi isso e eu nunca escutei gente falando que é assim. E aí você É, falou que seus primos, eles já meio que estão estabelecidos aí, né? Meio que já, uma já foi empregada e ele já tá há um bom tempo. Você acha que é fácil a abertura na Austrália pra você falar, pô, eu posso construir uma vida aqui? No Brasil, eu não me viria comprando uma casa tão rápido, por exemplo. Aqui eu Uhum, consigo comprar uma casa relativamente rápido e ter uma vida boa. uhum, Mas tem toda uma jornada até chegar lá. certo. Por exemplo, para minha prima foi bem mais fácil, ela chegou sponsorada, então uma empresa gostou dela e fez o sponsor para ela poder vir trabalhar aqui. Mas o meu primo veio aqui sem inglês, sem Hum, sponsor, então para a jornada dele foi mais difícil. Mas no final, sim, deu certo. tem a oportunidade é bem grande aqui. Bacana. Bom saber também. E quanto tempo você fala inglês, assim? Quantos anos? Começou com qual idade? Como foi o início também do inglês? Eu falo inglês desde que eu era criança. Eu gostava de jogar bastante no computador. E aí, bastante coisa era em inglês. E eu lembro que quando eu era bem criancinha, eu ia traduzindo algumas coisas no Google Tradutor para poder me comunicar. Depois disso, eu gostava bastante de música. Aí eu ficava traduzindo as letras das músicas. Isso quando eu era criança. E eu sempre fiz inglês. Assim, eu não fiz nenhum. Tipo, eu fiz CNA, por exemplo. Fiz 5 anos de CNA quando eu era criança. A escolinha de inglês acaba ajudando. Mas eu aprendi bastante quando eu era criança. Em algum momento também, quando eu era criança, e eu não me lembro exatamente quando, eu passei a ver vídeo no YouTube em inglês, por exemplo. Eu não lembro quando essa transição ocorreu, mas em algum momento da minha vida, quando eu era criancinha, eu assistia, por exemplo, vídeo de Minecraft em inglês. Pessoas jogando Minecraft em inglês, gostava. Do nada, então foi gradual. E eu não lembro muito bem exatamente Legal. se teve um ponto específico onde isso virou. Você Bacana. sempre teve confiança de falar? Ou foi algo que você foi desenvolvendo, tipo, no trabalho, ou aí mesmo quando você chegou? Você estava confiante pra falar ou foi se adaptando? Quando eu cheguei aqui? É. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem confiante. Ai, Eu que já bom. tinha, Uhum. eu tinha um inglês já desenvolvido. Eu fiz uma provinha porque precisa ter uma nota para vir para cá. Minha nota saiu boa. Hum. Então, não, isso aí não foi um problema. Eu tinha mais preocupação no que eu ia trabalhar, se eu ia realmente conseguir trabalhar na minha área, do que se eu ia conseguir me comunicar. Pra quem não sabe, a gente tá aqui, né, falando com você. Pra gente é noite, pra você é manhã do dia seguinte, né? E como é que tem sido? Você tá se adaptando ainda? Já acha que já passou lá o tempo, a fase, né, de adaptar a questão de você ter saído daqui, ido pra aí, mudado totalmente o fuso, ter que trabalhar com isso? Não, eu acho que eu já me acostumei bastante. Uma coisa que é bem doida é que, por exemplo, agora no inverno, no alto do inverno, o sol se põe às 5 horas da tarde. Então, 5 horas da tarde está completamente de noite. Isso Nossa. é um pouco estranho. Acho que afeta um pouquinho. Afeta um pouquinho, tipo, o seu sono e, tipo, você parece que fica mais cansado, não sei. E eu sei que no verão, eu ainda não peguei o verão aqui, mas pelo que as pessoas falam, né?
pode dar 8 da noite e o sol tá de pé ainda. Então tem esses dois extremos, porque a gente tá muito embaixo aqui no planeta. Mas isso aí vai ser interessante. O sol também chega mais cedo ou não? Só para mais cedo? 4 da manhã já tá com sol aí. Eu tô pensando, não acordei É, ainda. na verdade, eu acho que eu não acordei às 4 da manhã ainda pra verificar, não notei. Mas deve ser, deve afetar também, com certeza. Eu acho que se ele acho que afeta. Foi, Não sei, olha. não sei. E você tá estudando alguma coisa aí, Caio? Sim, eu tô estudando o que a gente fala, o meu tipo de curso se chama VET, que é um Vocational Course. Então é um curso Uhum. vocacional em Project Management. Ah, bacana. Você tá achando muito diferente da experiência que você teve não sei se é uma escola, se é uma universidade, né? Mas da experiência de estudo que você já teve aqui no Brasil? É presencial, aliás? Ah, Nem perguntei também. no meu caso, não. No meu caso, não é presencial. Ah, menos mal. O curso é ok, ele é necessário, porque sem esse curso eu não posso ficar aqui na Austrália, Ah. porque meu visto é de estudante. Então ele tem essa função primária, mas a função secundária dele, que é estudar Project Management, é bom, é bem legal. Não é muito diferente, não. A gente usa o Moodle, que eu usava na faculdade quando eu estava no Brasil. Então, é normal. Ô, Caio, agora não estava no script aqui, mas quando você comentou que você estava indo, você falou que não sabia o que esperar, né? Foi preparado para trabalhar de Uber, de ajudante de cozinha, o que aparecesse, mais o trabalho aqui no Brasil, né? E aí a gente conversou, você conseguiu um trabalho na área de TI. Como que foi isso, assim, você chegar e conseguir esse emprego? Explica um pouquinho aí. Eu cheguei, e acho que uma semana depois que eu cheguei, eu comecei a mandar currículo e adicionar a pessoa no LinkedIn. Então, a minha prima me ajudou. Ela é. Minha prima, ela é headhunter, ela trabalha com contratação e tal. Ela não, ela não conseguiu arrumar um trabalho para mim diretamente, principalmente por causa do meu visto. Durante a pandemia, o pessoal que tinha visto de estudante podia trabalhar full time, então eles podiam trabalhar 40 horas a semana, né? Depois da pandemia, isso acabou e agora só pode trabalhar 24 horas, só pode trabalhar meio período legalmente, né? Então ninguém queria me contratar. Esse era o primeiro ponto. Então, ela me ajudou. Aí, o que que ela fez? Ela adicionou um monte de gente no LinkedIn de recrutamento e começou a mandar mensagem para todo mundo. Então, sei lá, umas 40, 50 pessoas na primeira semana. Aí, o que eu tava fazendo enquanto isso, eu entrei nesses sites de trabalho, que você manda currículo. É o seek.com.au. E comecei a clicar lá em infinito. Comecei a mandar, tipo, para todos os lugares. Eu comecei primeiro nas coisas que eu tinha mais interesse, que era desenvolvimento web, trabalhando full stack ou com back-end development. Depois disso, depois que eu apliquei para um monte, recebi 1 bilhão de não. Eu comecei a ficar um pouco frustrado, aí eu falei, vou trabalhar com, sei lá, helpdesk, com suporte level 1, suporte level 2, que seja. Aí eu comecei a mandar para eles também. Aí eu comecei a receber um monte de não também. Aí. E aí foi isso, eu comecei a mandar. Aí chegou um ponto que eu tinha recebido tanto não, que eu ia ter que pelo menos arrumar alguma coisa pra eu me manter aqui. Então foi a hora que eu comecei a olhar pra outros jobs. Sei lá, eu tenho um background em engenharia elétrica. Talvez eu possa trabalhar como eletricista, né? Tipo só, tô na minha área pelo menos. Ou posso trabalhar com carpintaria, não sei. Mas tinha algumas coisas que eu tinha vontade de fazer e tinha. Não vontade, mas tinham coisas que eu não me importaria de fazer e coisas que eu não queria fazer. Por exemplo, eu não queria trabalhar na obra. Foi uma decisão minha. Não quero. E aqui tem tanta oportunidade em coisas diferentes que você tem essa. Você pode se dar esse luxo, tipo, isso aqui eu não quero fazer. Então eu vou fazer todo o resto. Só que aí. ah, eu recebi um e-mail de uma empresa de uma imobiliária. É uma imobiliária que vende franquias. Então eles têm 24 franquias e eles dão um software, um CRM para essas franquias poderem usar. Aí eu fiz a entrevista, aí ela gostou de mim, os dois, o dono. Eles são imigrantes também, o que foi interessante. O dono veio do Vietnã e a mulher a esposa dele veio da Bélgica. Então
Eles são imigrantes aqui na Austrália também. E aí eu fui lá, fiz um teste presencial e passei. E eles não se importaram que eu tinha visto, assim, eu sou muito grato a eles. Hoje eu trabalho lá part-time. Sem eles eu teria dificuldade. E a parte mais importante é arrumar o primeiro emprego aqui. Porque ninguém liga para as coisas que você fez no Brasil. Ninguém liga muito. Mas uma hora que você tem no seu currículo que você trabalhou numa empresa australiana, aí começa. Começa a abrir as portas para as demais, né? Você trabalha sozinho ou tem outros devs lá também? Como é que é? Tem um. Ou é um projeto que você que tá tendo que tocar? Não, eu trabalho com outras pessoas. Quando eu cheguei na empresa, tinha um brasileiro e uma pessoa da. Da onde ele era? Tem uma pessoa da Nigéria, então da África, e tinha uma pessoa da Argentina. O brasileiro e o argentino saíram. O argentino conseguiu uma proposta de sponsor em outra empresa e o brasileiro ia se mudar de cidade. Porque se você vai para uma cidade meio desenvolvida, menos desenvolvida não, o termo é errado, mas uma cidade menos metropolitana igual Sydney, você ganha 1 ponto. Então, o sistema de visto funciona em pontos. Então, como ele estava já chegando numa idade que ele ia perder 1 ponto, ele resolveu se mudar para uma cidade onde ele ia ganhar 1 ponto de volta. Então, esses dois saíram, o brasileiro e o argentino saíram, ficou eu e o cara da Nigéria, e aí eles contrataram mais uma pessoa da Índia. Um Show. indiano que já tá aqui há bastante tempo. Que legal, diferente, né? Diferente, é. Nossa. Como que você tá conciliando isso com uma vida social? Não sei nem se você tá conseguindo ter alguma vidinha social aí, porque trabalhar meio período aqui, mais trabalhar pro futuro, mais a sua vida, né? Dormir. É. Não, eu tô me puxando bem forte pra outras coisas no momento. Então, teve uma hora que eu tive 4 trabalhos. Eu tava fazendo o meu trabalho aqui, eu tava fazendo a Futuro, eu fiz um freelance pra uma empresa daqui, e eu trabalhei pra um colega meu, Marcelo, do Brasil. Então, eu trabalhei no final de semana pra ele. Então, outras coisas vêm depois, mas no momento eu tô fazendo bastante coisa pra me estabelecer aqui. Grana, né? Quer levantar grana pra. Não, você tá certo. Bacana mesmo. Tá Sim. focado. Você acha que você tem aprendido coisas relevantes, assim, até profissionalmente falando, você juntando o curso, juntando esse trabalho novo? Idioma, você falou que, né, já não era um problema, mas no geral, você acha que tem aprendido coisas que são importantes para os seus projetos futuros, para sua evolução profissional também? Não acredito que sim, com certeza. É o meu segundo trabalho, o meu primeiro foi a Futuro. Ah, se você contar meu estágio, é o meu terceiro. Então, eu ainda tenho bastante coisa para aprender e lá eu acabei aprendendo outras coisas. Aprendi uma stack nova, uma linguagem de programação nova. Nunca tinha trabalhado com React, mas aprendi, achei bem legal. Eles usam outras coisas também, que você acaba aprendendo. É sempre aprendizado, não tem como não ser. Principalmente nessa área e nessa linha de trabalho, você não fica estagnado, você acaba fazendo coisas diferentes, implementando coisas diferentes. É bem legal. Eu ia perguntar isso, você continua com. Tá pegando front, continua com back-end também? Servidores, acho que é um padrão AWS, né? Em qualquer lugar. Uhum, eles usam a AWS e eu pego o full stack mesmo. Pego o front, passei um perrengue no começo, mas isso aí faz parte, aí você aprende, não tem problema. O que foi muito bom, porque eu tava precisando colocar mais uma linguagem de programação no meu currículo, eu só sabia Vue, eu precisava de front-end, eu digo, uma stack de front-end, e agora eu consegui colocar React, que usa bastante. Quando eu tava aplicando para emprego, eu via bastante coisa com React, com .NET, muita coisa que JavaScript, tá todo mundo usando JavaScript para tudo, back-end, De front-end. back-end, você tá usando o que? Node, PHP, Laravel, PHP Laravel? Laravel. Tô em casa, no back-end eu tô em casa. Quer te perguntar isso, assim, fora do Brasil, assim, como que é? O pessoal usa bastante PHP Laravel, .NET, o que eles mais estão usando aí? Essa Nas porrada de vagas que você currículos, vê. né? É. Nas que eu apliquei, tem PHP, tem bastante PHP. Tem Vue, mas tem muito mais React e backends em JavaScript, tipo Node.js, por exemplo, se você for fazer uma API.
Ahn, eu vi Next.js, que é um framework. Eu Do não entendo. Vue.js. Next.js, eu acho que pode usar outras coisas também. Next.js eu vi também bastante. Eu não conhecia. Python não? Aí já, para web development, não. Eu não vi Hum, nenhuma aplicação usando Python. Deve ter, mas não. Mas hum. se eu fosse trabalhar para uma outra empresa, sei lá, aí com certeza vai ter bem popular. É que o time da DAI tá usando para web developer, mas eu vejo mais É. para processamento de dados, assim, o Python. Todo mundo fala que é o melhor uso dele mesmo. Mas aqui o back das aplicações web são em Python e Node também. Hum. Eu já trabalhei num projeto onde eu tive que usar Python para fazer o back-end da API usando. Eu não lembro o framework que eu usei em Python, mas eu não gostei. Achei bem chato. Mas eu usei Python no meu TCC para processamento de dados e aprendizado de máquina e eu gostei bastante. O pessoal fala que ele é simples, né? Quer dizer, simples, né? Mas é bom pra aplicar nesse sentido. Então, Uhum. show. E você, Caio? Que planos que você tem aí pro seu futuro? Você já tá conseguindo pensar, nossa, me estabilizaria aqui, mesmo depois desses 3 meses, ou ainda você acha que tá muito cedo, talvez não? Que planos você tem pra sua carreira? Vai querer continuar mantendo essa dupla jornada aí, né? Enquanto você tiver o visto de estudante, pelo menos, né? Não sei. Sim, agora a meta que eu tenho é tentar conseguir um sponsor. Então, seja pela minha empresa que eu tô atual ou por alguma outra empresa, eu preciso que alguma empresa goste de mim e esteja disposta a fazer o sponsor, mesmo que eu tenha que pagar por esse sponsor. Porque geralmente a empresa paga ou ela Uhum. paga metade. Mas eu falei, não, eu, eu, eu me puxo e eu pago o meu próprio sponsor, e aí no final desse sponsor você pode tirar a sua residência permanente. E depois de um ano na residência permanente, você pode tirar a sua cidadania, por exemplo, aplicar, né, no caso. Então minha meta agora é tentar encontrar um sponsor mesmo, o mais rápido possível. Então você gostou. Gostou de estar aí, né? Tá gostando. Com Como certeza. país, assim, Tipo, qualidade de vida, que tem visto bastante coisa bacana, assim, como. sim. Eu, assim, andar na rua à noite, não me sinto nenhum problema quanto eu me senti no Brasil, usando meu celular à noite, não tem problema nenhum. Transporte público, muito bom também. Tipo, algumas pontos de ônibus, eles têm tipo um Kindle, né? Tipo uma tela de ink no poste, e aí lá vai chegar em 10 minutos, vai chegar em 5 minutos. Pelo celular você consegue planejar sua viagem tranquilo, inteiro. Então, assim, transporte público é bem bom. Você só gasta no máximo US$ 50 por semana em transporte público, não tem como gastar mais que isso. Então, tipo, você faz 8 viagens, custa metade, e se você gastar muito, US$ 50, tudo fica de graça depois. Caramba. Então e você paga também pela distância que você viaja. Tipo, eu não pago uma passagem de ônibus. Se eu pego um ônibus e eu desço na próxima parada, eu vou pagar, tipo, pouquinho. Mas se eu vou até o final, eu acabo pagando um pouco mais. O que é legal também. Mas é isso. Fora isso, qualidade de vida. Aqui tem a Austrália, ela tem um dos maiores salários mínimos do mundo, se eu Hum, não me engano. Então, assim, bom. se você trabalha, se você se puxa, você consegue fazer um dinheiro e você consegue comprar as coisas. Eu acho que o poder aquisitivo, sim, não acho, tenho certeza, o poder aquisitivo é muito maior do que o do Brasil. No Brasil eu tinha que pensar um pouco, nossa, será que eu vou comprar isso? Vou ter que parcelar, não sei se eu preciso agora. Aqui não, se você quer alguma coisa, você vai lá e compra. É bem diferente. É bem Acessível. diferente. Uhum. Eu não estudei a moeda daí. É dólar americano mesmo, a conversão pro dólar americano aí, não? Não, a dólar australiano, eu acho que é 1,5 do dólar americano, se eu não me engano, não lembro. Eu sei que é 3,33 pro Brasil, né? Tipo, R$ 3,33 é por aí. Hum. É US$ 1 australiano. A questão do trabalho tá te ajudando financeiramente também, você acha? Ou você tá pegando mais pela experiência mesmo? Não tá nem considerando tanto? Tô falando Qual por causa da moeda trabalho? mesmo. O que você tá fazendo aí mesmo, na Austrália. Não, o que eu tô fazendo na Austrália é o que me mantém aqui, com certeza, É, mesmo, né? né? É o que me mantém aqui 100%.
Mas eu só posso trabalhar lá meio período legalmente. Eu Uhum, poderia, por exemplo, como muitas pessoas fazem, trabalhar pelo lado por outro lugar. Tipo, uhum, você recebe o dinheiro na mão e você trabalha. Mas aí você vai ter que fazer outra coisa. uhum. Tipo, eu não vou conseguir achar um trabalho na minha área que vai me pagar com dinheiro na mão. Eu vou ter que trabalhar, sei lá, num restaurante, numa cafeteria. E como a Futuro, que é a minha empresa no Brasil, eu já trabalho bem lá, e já tô acostumado, eu sou bem eficiente com as coisas lá, eu decidi ficar lá. Mas eu gosto de trabalhar no Futuro, principalmente que eu tô em casa, eu vou lá, faço as minhas coisas, complemento a minha renda, e eu tô fazendo o que eu gosto, né? Então, tá de boa. Caio, na área de TI você tem vontade de seguir como desenvolvedor ou você se vê migrando futuramente para alguma outra coisa? Ou seu negócio é código, é ficar ali no, na telinha preta? Por enquanto, Por enquanto eu não sei, eu acho que agora no começo eu tenho que ficar em código, principalmente no começo da minha carreira. Uhum. Mas sim, se surgir a oportunidade de uma vaga que pague mais e ter uma, uma vaga assim, né, de management, por exemplo, seria interessante também, um tech lead, até tipo, sem problemas também. Eu acho que seria legal. Mas eu estando na área de TI, né? Eu acho que eu tô feliz. Ah, bacana. Você gosta mesmo, então, do que você faz, né? Eu vejo, às vezes eu pego uns problemas lá que eu falo pro Caio, Caio, eu tô com dificuldade nisso, ele vem com umas soluções assim fora da casinha, tipo, minha experiência é que programador hoje tá ganhando mais que gerentes, assim, em alguns casos, porque É verdade. tem muito mais vagas que de programador do que de gerente hoje, assim, né? Aí, às vezes precisa mais de gente para realmente resolver o problema do que só ficar, né, na gestão ali de alguma coisa. Precisa da gestão, né, mas a gente precisa mais de braço mesmo para resolver as coisas. Isso é verdade. Cara, só pra gente fechar aqui, que conselhos você daria para as pessoas que estão pensando em vir para essa área ou migrar para nossa área, né, que é a área de TI, dessa sua experiência, né, tipo, o que delas se desbravarem assim, igual você foi, conhecer um outro país e trabalhar para fora, aprender inglês, né, no caso, quem não sabe, enfim. Que conselhos você deixaria ou coisas que você gostaria de ter feito, né, diferente ou melhor, ou você fez e acha que são válidas? Inglês com certeza é prioridade. Eu acho que não tem como hoje não saber inglês, pelo menos o mínimo, principalmente na área de TI. Ahn, a segunda coisa que pode ser óbvio, mas a área de TI ela evolui muito rápido, então você tem que fazer um esforço para você estar atualizado com as coisas. Eu acho que isso é extremamente importante porque as stacks, as linguagens, elas vão mudando. Às vezes alguma coisa é popular, às vezes está chegando uma coisa nova. Igual chegou a parte de IA com o ChatGPT. Do nada começou a aparecer vagas de prompt engineering para você trabalhar com isso. Então, as pessoas que estão mais atenadas e vendo isso, acho que elas conseguem tirar um proveito legal. E vir para a Austrália ou sair do Brasil no geral, não é fácil. Para mim foi mais fácil porque eu tinha família aqui, então não posso reclamar muito, mas não não é difícil se você se esforça bastante. A coisa mais difícil aqui é porque o aluguel é caro, porque tem muita gente morando, o aluguel é caro. Mas fora isso, o resto eu acho que é mais fácil. Mas sem inglês, dá pra vir pra Austrália sem inglês? Dá pra vir. Se você quiser, você arruma um trabalho que você não precisa falar inglês, você mora num bairro onde só tem brasileiro e você só faz amigo brasileiro. Você vai passar a sua vida na Austrália só falando português. Não tem problema algum. Você vai conseguir, de boa. Mas se você quiser aprender outra língua ou se evoluir, você vai precisar aprender inglês de qualquer jeito. Não, Uhum, não tem jeito. E o seu inglês aqui realmente dita o que você vai fazer. Porque, vamos supor, você está trabalhando em qualquer lugar. Um cara começa a berrar com você. Se você não sabe inglês, você não vai conseguir falar não, ou se impor, me respeita, ou... Não, você vai baixar a cabeça e você vai ouvir ele falando ruim com você. Então, essa parte também é importante. Por isso que o inglês, assim, 100% tem que ser prioridade. Mas não tem problema não ter o inglês.
você aprende Uhum. aqui também. Tem muita gente que vem pra cá sem falar nada de inglês. Maravilha. É isso então, pessoal. A gente falou aqui com o Caio. Obrigada, Caio, por compartilhar também sua trajetória, por ter contado um pouco da sua experiência pra gente. Eu acho que muita gente tem vontade, nossa, eu conheci muita gente com vontade de morar fora e trabalhar na própria área fora, até por isso, né, às vezes trabalho multinacional, porque tem oportunidade pra ser sponsor aí e tal, enfim, igual aconteceu com sua prima. Então é muito bacana ver alguém que tá aí desbravando, tendo coragem de fazer e compartilhando isso com as pessoas. E você que assistiu até o final, curte aí. Se você quiser fazer alguma pergunta nos comentários, alguma coisa, alguma curiosidade que vocês tenham sobre a Austrália também, ou sobre essa experiência do Caio, podem perguntar. Se inscrevam no canal. E obrigada, Caio, mais uma vez pela sua presença, viu? Por ter compartilhado tudo aí com a gente. Muito Aí, obrigado pelo convite. Se alguém precisar de alguma coisa, pode me chamar no LinkedIn, é Caio Bloomer. Eu fico mais do que feliz em ajudar. isso aí, pessoal. Obrigado, Caio, mais uma vez. Valeu, pessoal. Até mais.